E hoje a doença que será tratada com muita seriedade acomete, presta atenção, 371 milhões de pessoas no planeta, sendo que 12 milhões estão aqui no Brasil. Ela foi causa direta da morte de 54 mil pessoas e metade delas nem sabiam do que estavam sofrendo. Nós estamos falando do diabetes, que infelizmente é tratada com falta de cuidado e principalmente com falta de informação. A luta é para que nesse ano as estatísticas assustadoras não se repitam. E para que esse mal seja esclarecido, nós vamos receber o diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o Dr. Antônio Carlos Lerário. Boa noite, obrigado por ter vindo, doutor Antônio Carlos. Vamos falar, boa noite, estão falando lá em off, né? As pessoas nem sabem da sintomatologia, quando vem a coisa já pegou. Então, Antônio, no ano passado, o diabetes matou mais pessoas do que acidente de trânsito. E essa foi, pelo número que eu dei agora, que deve ser de pesquisa correta, que marca de 54 mil vítimas. Meu Deus, isso é uma guerra. A que se deve esse aumento? Esse aumento é em todo o mundo, não é só no Brasil. Ele se deve, primeiro, pelo aumento da expectativa de vida da população. Em 1940, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro se estimava que um indivíduo tinha uma expectativa de viver 45 anos. Hoje já está em mais de 70 aqui no Brasil, na França mais de 80. No Japão, 85. Então as pessoas vivem mais, têm doenças crônicas. E o diabetes é uma das doenças crônicas que atinge predominantemente após os 40 anos. Então aumenta a população idosa, e a gente está vendo esse aumento. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas deixam de morrer de tuberculose, deixam de morrer de sarampo, vão morrer do coração, vão ter diabetes. Outro aspecto é o problema da obesidade. As pessoas hoje com vida sedentária, comendo mais, descuidando e principalmente a idade do controle remoto, que tudo é vidro elétrico, controle remoto, elevador. Então, esse aspecto do indivíduo ficar mais velho, aumentar a população idosa e principalmente as mudanças no estilo de vida têm sido responsáveis por isso. Então, na verdade, esse é o fator que mais contribui para a doença, para o acometimento da doença, quer dizer, mudança no estilo de vida. Correto. E, curiosamente, nos últimos 50, 60 anos, que explodiu com a mudança do estilo de vida. Claro que a atitude comportamental das pessoas também mudou e passaram a comer mal, a viver mal, enfim. Agora, eu sei que existem vários níveis de diabetes. Como é que a gente pode diferenciar esse um para o outro? O diabetes, ele tem uma característica geral, que seria a falta do controle do açúcar do sangue, da glicemia. Mas, na verdade, existem duas formas. Uma é aquela que ocorre no jovem, o indivíduo geralmente nas 2 primeiras décadas de vida. Essa é uma forma mais grave, ele necessita insulina, mas ele representa 5, 6, no máximo 10%. A grande maioria é o diabetes tipo 2, que é o diabetes adulto. O indivíduo é obeso, que o indivíduo tem mais de 40 anos, geralmente ele tem outras doenças associadas, como hipertensão, e essa é que vem aumentando bastante. Quer dizer que existe, na verdade, essa associação, ou seja, o hipertenso, ele pode ter um problema de suprarrenal? Não, o hipertenso, quer dizer, existem várias formas de hipertensão, mas o que existe é essa pleiade de doenças crônicas, a hipertensão, a dislipidemia, o diabetes, que são ligados como eu falei, da obesidade, mas são comuns também o processo de aterosclerose que o indivíduo tem com o aumento da idade. Agora, é uma doença, vamos dizer, silenciosa.
Existe assim uma sintomatologia que possa ser levada mais a sério? A pessoa, bom, vou me preocupar com isso porque estou sentindo isso ou aquilo. A característica clínica principal é aquele indivíduo que passa a ter muita sede, muita fome, ele perde peso, então ele urina muito, e essa perda de peso é inexplicável. Quer dizer, ele, sem que faça regime, ele vai perdendo, fraqueza. Então, esse é o típico. Mas muitas das pessoas não têm esse quadro de imediato. Quando aparece esse sintoma, ele já perdeu metade do pâncreas. Meu Deus! Então, é uma doença progressiva. Ele às vezes demora 10, 12 anos para que a doença se manifeste. E nessa fase ele é sintomático. Ele não sabe. Às vezes ele vai fazer um exame numa campanha, ou ele vai fazer um exame, um check-up, um exame admissional. Descobre aquela taxa de açúcar. E ele não sabia que tinha nada. É assustador. Isso que é o ruim, porque não sabendo que tem a doença, ele justamente não toma os devidos cuidados e não liga, né? Realmente ele não toma nenhum tipo de medida que vai evitar a progressão da doença. Agora, o tratamento que existe é conservador, né? Quais são os tratamentos? Olha, nós podemos tratar os indivíduos com comprimidos, a gente chama de antidiabéticos orais. Muitas vezes precisa da insulina, mesmo o tipo 2 precisa. Mas um dado que é fundamental junto com esse tratamento é mudança no estilo de vida, é emagrecer, é fazer exercício, comer de uma forma mais adequada, menos gordura, diminuir a quantidade de carboidratos, quer dizer, ter um estilo de vida mais saudável, porque senão só com medicamentos não é fácil. Claro. Ele precisa colaborar com isso. Lógico, lógico. Agora, uma das medidas adotadas para diminuir essa disseminação da doença foi facilitar o acesso aos medicamentos que começaram a ser fornecidos gratuitamente por farmácias credenciadas. Isso até pode ser um bom começo, mas o que ainda pode ser feito para melhorar esse quadro? Obviamente, o indivíduo que já tem a doença, ele precisa tratar, ele precisa usar remédio, ele precisa usar remédio de forma contínua, e isso muitas vezes é caro, porque ele tem que tomar remédio a vida toda. Então, quando ele precisa usar tudo isso, alguém precisa dar, o governo ajuda. Mas certamente isso não é a solução. A solução, primeiro, é prevenir, combater a obesidade, melhorar o estilo de vida, para que ele não se torne o diabetes. O outro é evitar que ele tenha as complicações da doença. Então, ele precisa tratar precocemente para com que a doença não cause seus efeitos maléficos. Então, o diabetes, ele traz problemas para a visão, ele pode perder visão, ele pode ter problemas renais, ele pode ter problemas neurológicos. Cicatrização, infarto. Então, esse acaba sendo o grande pesadelo. E que é por isso que a gente precisa ser precoce. A medicina preventiva. Agora, é claro, também ele precisa ter uma educação, ele precisa aprender a medir a sua glicemia para poder ajustar a sua medicação, e outra, ele precisa ser instruído, porque ele tem a doença 24 horas por dia, ele não pode ter o médico 24 horas por dia, ele precisa ter noções, ele precisa conhecer e colaborar no seu tratamento, até porque ninguém é polícia. Agora, ele precisa ter uma orientação. E um dos problemas hoje grande é que ele precisa ter uma medicina, principalmente no setor público, uma medicina que tenha mais qualidade. Porque a gente pensa que é somente ter high-tech, que é que ter grandes recursos, não. O que precisa é um médico que tenha atenção e que instrua, e que converse, e que examine. Então, às vezes a gente
pensa só em grandes aparelhos, mas não é uma medicina bem feita faz falta também. Claro que faz, é a base de tudo, eu acho. Eu sou de família de médicos, antigamente era tão fácil, o médico, ele tinha uma visão tão holística de tudo, ele pegava, sabia, tocava tal, já dava o diagnóstico. Hoje, quem dá o diagnóstico é o laboratório. Essa coisa é complicada, né? Não que a gente dispense, não. Claro, mas coisas básicas como examinar, ver o pé do indivíduo, tirar pressão. Pelo amor de Deus. Coisas que a gente vê que em alguns setores é negligenciado. É, exatamente. Mesmo em setores, sim, até remunerados, não é? Não é só da rede pública. Não é só na rede pública. Não. Verdade. Agora, uma pergunta. Eu sei que outras doenças podem ser fator de risco para que o indivíduo fique acometido da diabetes. Mas a diabetes é fator de risco para outras doenças, quer dizer, processo inverso? Sim. O diabetes, como eu falei, ele cria uma série de problemas. Por exemplo, coração. 80% dos indivíduos diabéticos morrem do coração, um infarto ou mesmo um derrame. Ele pode ter insuficiência renal, ele pode ter uma perna amputada, ele facilita a desenvolver hipertensão. Isso tudo, esse é o que é importante, é que ele pode mudar o seu curso, você pode mudar o seu futuro se você toma cuidado. E outro que ele pode mudar mesmo a própria progressão. Ele pode fazer com que a progressão da doença seja mais atenuada ou protelada, ao menos são o que os estudos mostram. Agora, principalmente no sentido de evitar as complicações. A probabilidade, é claro que isso não é uma assertiva, mas a probabilidade dele ter um problema reduz significantemente. Isso é baseado em estudos feitos com milhares de pessoas, se ele realmente toma cuidado, toma ciência e quanto mais precocemente possível, principalmente se ele tiver um pai diabético ou mãe diabética. Existe fator genético isso. Se ele tem fator genético, se ele tem uma mulher que teve diabetes na gestação, pessoas que são hipertensas. Então, pessoas que estão muito gordas, grandes obesos, essas pessoas têm um risco maior. Então, essas têm que ter um cuidado maior. Nós estamos falando agora há pouco ali em off, que a questão que eu acho de grande importância é a falta de informação, ou de preparo, né, que de repente isso pode contribuir porque o paciente até pode errar na dose de remédio. Tem um remédio para tomar, mas tem alguma forma de ter mais informações sobre a doença? Olha, recentemente a gente pode ver que o governo está tendo um certo cuidado. É uma coisa que nos anos 90 não tinha. Não só em fornecer mais medicamentos, de orientar, disso sair à baila, de ter entrevistas, mas realmente é algo que tem que vir até antes. É começar já a tomar cuidado com a obesidade e realmente fazer uma boa medicina preventiva. Até que a gente tenha um desenvolvimento tecnológico que possa curar ou pelo menos ser mais eficaz. Mas eu acho que a gente tem que começar a preparar mais cedo. Se a gente vai viver mais e vai ficar cada vez o número de indivíduos idosos aumenta, a gente tem que se preparar, principalmente mudando a vida e se cuidando. Eu me lembrei de uma coisa, início do século XX, a média de expectativa de vida era de 36. As Balzacs, meninas hoje para mim, com 30 anos, eram consideradas senhoras. Como tudo muda, né? Muda, quer dizer, muda as características de vida e a gente tem que adaptar, mas é melhor prevenir do que depois tentar consertar. É verdade. Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença do diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes, Dr. Antônio Carlos Lerário. Muito obrigado por ter vindo. Foi muito esclarecedora essa nossa conversa aqui. E olha, você pode sugerir a sua próxima consulta acessando o nosso site, que é o tvgazeta.com.br/todo seu.
E a sua saúde, você sabe, é prioridade aqui no programa. Muito obrigado por ter vindo, um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.